Olá, graça e paz. Estou passando por aqui para trazer uma novidade muito legal para todos vocês. O lançamento da Conferência UMA. A Conferência UMA é um espaço que nós estamos criando para refletirmos sobre alguns temas relacionados à missão da igreja. UMA, para aqueles que não sabem, é uma sigla que significa unidade, missão e avivamento. Essa sigla reflete os valores da nossa denominação, os valores do povo promessista. E a Conferência UMA é um espaço onde nós conversaremos sobre esses valores e sobre outros temas relevantes para o cumprimento da missão da igreja, para que a igreja possa cumprir a sua missão, seu chamado nos mais diferentes contextos. Então eu queria convidar você agora para passar e acessar o hot site da conferência, conferenciauma.org. Nesse endereço você vai encontrar a descrição completa da programação da conferência, você vai encontrar a descrição de todas as trilhas e os temas de cada uma dessas trilhas que serão disponibilizadas, você vai encontrar a lista com os preletores da conferência e é lógico, no hot site você também terá a opção de se inscrever para participar da Conferência UMA. Ela vai acontecer dos dias 26 ao dia 28 de novembro desse ano, 2020, e o tema Unidade na diversidade, o Deus de todas as gerações. Então, passa lá agora mesmo, acessa o site da conferência e se inscreva na Conferência UMA 2020. Te esperamos lá! A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Hoje nós vamos caminhar um pouco mais nesses nossos estudos em apologética cristã, para a gente conversar um pouquinho na lição de número 6. E antes da gente anunciar o nosso convidado para essa lição, para o estudo dessa lição, eu gostaria de pedir para você compartilhar esse link para o máximo de pessoas que você tem aí nas suas redes sociais, nos seus amigos, para que outras tantas pessoas possam ter acesso a esse estudo da Palavra de Deus. Lembrar você também de seguir aí nas redes sociais, as redes sociais oficiais da nossa igreja, né? Você pode seguir, por exemplo, os Promessistas Brasil, né, no Instagram, o Setup Oficial também no Instagram, e através disso você fica aí por dentro dessas novidades, né? Você também pode seguir no Instagram o perfil da Editora Promessa, onde você também pode ter acesso não só às nossas lições bíblicas, mas outras tantas literaturas que existem aí produzidas pela nossa igreja. Então, dito isso, feito esse convite para você compartilhar todos os links aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, hoje nós vamos conversar a lição de número 6. A lição de número 6, ela também faz uma pergunta, que para alguns é uma pergunta difícil, mas que nós caminharemos hoje aqui em busca dessa resposta, que é: Jesus é mesmo mais do que um simples homem? Jesus é mais do que um simples homem? E para nos ajudar nessas respostas, hoje está conosco aqui o pastor Eleilton. Mais uma vez, pastor Eleilton, seja muito bem-vindo e que a gente tenha um estudo proveitoso nessa manhã. Amém, pastor Samuel. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente estar junto aqui conversando sobre esse tema, né? Paz do Senhor para você, paz do Senhor para todos aqueles que nos acompanham nesse momento, né? Nesse estudo da lição, que de fato seja um tempo abençoado de estudo da palavra. Legal, legal. Olha só, a gente está vindo aqui nessas últimas semanas, nós estudamos sobre a veracidade da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Na última semana nós conversamos sobre como interpretar a Bíblia. Então, se nós entendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, como que podemos interpretá-la da maneira correta para considerar todos os seus ensinamentos? E automaticamente, na sequência, nós vamos cair nessa questão para falar a respeito da divindade de Jesus, da historicidade de Jesus. É muito comum algumas pessoas fazerem a seguinte afirmação: olha, eu não acredito na Bíblia, eu acredito em Jesus. Porque a figura de Jesus, na cabeça de algumas pessoas, a personagem Jesus, ela é fascinante.
ela é fascinante, a história, a maneira como ele lidou com os conflitos e etc., ela é fascinante. Mas a questão é, será que realmente é possível conhecer Jesus sem que a sua fonte principal seja a Escritura Sagrada? Essa é uma pergunta importante. Agora, uma coisa nós temos certeza, Jesus, ele é alguém fascinante. E a nossa discussão aqui é se Jesus foi apenas um simples homem, foi apenas um personagem da história, ou se Jesus foi mais do que isso, como nós enxergamos e como nós lemos nos evangelhos. Por isso, pastor Eleilton, eu queria começar aqui nosso estudo aqui fazendo a seguinte pergunta. Algumas pessoas, elas têm de fato uma crise com Jesus, né? Eu, por exemplo, quando cresci na igreja, na igreja, quando tinha a classe ali dos adolescentes, eu tive um colega ali na classe dos adolescentes que ele não conseguia admitir que Jesus pudesse ser tanto um homem, 100% homem, como 100% Deus, né? E às vezes ele fantasiava que Jesus ele andava, ele não tocava o chão, ele sobrevoava o chão e não comia, por exemplo, e etc. Bom, eu vou perguntar o seguinte, qual é a importância da gente estudar a respeito de Jesus? Qual a importância que isso traz para o cristão? Bom, eu acho que essa pergunta, de fato, ela é extremamente relevante e a resposta dela também eu penso que é decisiva, né, para nós cristãos. Por que é importante estudar sobre Jesus? Uma das primeiras razões é que Jesus é o centro determinante da fé cristã. Então, no meio, assim, aquilo que a gente considera central, essencial no cristianismo e na fé cristã, então, nisso que a gente chama de essencial, está ali exatamente a pessoa do Senhor Jesus. Então, estudar sobre Jesus, estudar sobre a obra de Jesus, é importantíssimo para a gente compreender, inclusive, a própria fé cristã. Nós estamos falando de algo que é essencial, né? De algo assim que é extraordinário, né? dentro do cristianismo. Então, Jesus é o centro determinante da fé cristã. Jesus, ele foi um divisor de águas, inclusive na própria história, né? Nós estamos no ano 2020. O asseio descer, né? Depois de Cristo, então, Jesus foi um personagem, inclusive, assim, até para quem não acredita na divindade dele, ele é um personagem histórico que provocou mudanças significativas, né, na própria história da humanidade, né? Então é importante conhecer quem é esse personagem, ainda mais para nós cristãos, que ele está no centro da nossa fé, aí que é mais interessante ainda estudar sobre Cristo, né? Ele é o centro da missão, né? Quantas pessoas morreram ao longo da história por acreditar naquilo que Cristo fez, entregaram a vida para proclamar o Evangelho de Jesus. Então ele está no centro da proclamação cristã. Então, assim, é fundamental que todo cristão conheça muito bem quem é Jesus, o que ele fez e tenha certeza, né, principalmente sobre a sua divindade. Tem um comentarista bíblico que ele diz o seguinte, que antigamente as tentativas eram sempre de desqualificar ou de excluir mesmo Jesus como sendo real, né? E aí ele vai fazer um contraponto com a atualidade para dizer que nos dias de hoje as pessoas elas não querem mais excluir ou negar Jesus, mas elas admitem um Jesus e acrescentam ou características, ou ideias ou opiniões que o próprio Jesus não obteve. Você acha que desse tempo atrás aí, da negação de Jesus para hoje, onde em alguns momentos é até uma moda, né, você ser cristão ou você ser evangélico, você acha que há uma deturpação dessa imagem de quem é Jesus, do ponto de vista bíblico? Com toda certeza. O Jesus que muita gente professa seguir não é o Jesus da Escritura Sagrada, né? Infelizmente, como você mesmo coloca, parece que virou uma modinha, né, para muita gente dizer que segue Jesus, né? Exatamente por conta... Geralmente esse pessoal, eles têm como lembrança, perspectiva, algumas pregações a respeito de Jesus, né?
no sentido de valorizar o outro, amar o próximo. Então, assim, eles estão pensando nesse tipo de mensagem, né? Então, se ele é alguém que estava preocupado em fazer o bem, então aí abraça. Mas fica nisso, né? Não tem conhecimento profundo a respeito de quem é Jesus, da pessoa de Cristo, e porque esse conhecimento ele só é adquirido quando a gente, de fato, tem contato com a Escritura Sagrada. É o Jesus que a gente professa crer, é o Jesus conforme revelado na Escritura Sagrada. Então, olhando para a Escritura Sagrada, parece que existe um tipo de Jesus que está sendo vendido e apresentado no círculo gospel evangélico hoje, que não é o Jesus da Escritura Sagrada. Da Escritura. Bom, então vamos lá. Jesus é mais do que um simples homem. A gente tem aqui pelo menos vamos colocar aqui 3 pontos, né? Primeiro tem a ver com a historicidade de Jesus. Se Jesus de fato foi uma pessoa que existiu, né? Aí nós não estamos falando nem da obra dele e nem da divindade dele. Mas em segundo lugar, a gente tem a obra dele, né? Então, a partir do momento que ele existiu ou não existiu, essa obra aconteceu ou não aconteceu, que aí tem a ver com a morte e a ressurreição de Jesus. E em terceiro lugar, essa terceira pergunta que tem a ver com o fato de se ele é ou não é Deus, se ele possuía ou não possuía uma divindade. Então, vamos retornar aqui nas 3 perguntas e vamos começar pela primeira. Existe de fato evidências de que Jesus seja uma pessoa real, que de fato existiu na Palestina, que nasceu de fato de uma mulher, que viveu e etc? Olha, talvez esse seja um ponto de concordância entre aqueles que creem em Jesus como Deus e aqueles que não acreditam em Jesus como Deus. O fato de que Cristo existiu, porque seria negar o óbvio, não acreditar na existência da pessoa, né, histórica, Jesus de Nazaré. Então, nós temos relatos de historiadores, né? A própria lição bíblica, ela cita Flávio Joséfo, né? Nós temos o Tácito, né? Um historiador romano também, que cita Jesus e diz que ele morreu sob Pôncio Pilatos. Então, nós temos referências históricas, né? E assim, de maneira geral, isso é um consenso, né? Essa ideia de que Cristo existiu, a pessoa, né? O Jesus histórico, ele existiu, né? Então, isso é consensual. Aí a grande questão, né? O grande embate que existe, talvez a grande dúvida que existe é se esse Jesus que existiu, ele é o que os cristãos dizem que ele é. Até por isso, nessa primeira parte aqui dessa parte histórica, nós temos aqui uma discussão a respeito da ressurreição, né? Porque assim, se a ressurreição é real, então ele é mesmo quem... Ele não é um homem qualquer, né? Ele não é um homem qualquer. Ele foi um homem que existiu e foi um homem diferente. Porque, peraí, ressuscitou? Né? Que negócio é esse de ter ressuscitado? Então, por isso que é muito importante para nós cristãos crer na ressurreição, né? Paulo fala que se a ressurreição ela não existiu, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, a ressurreição de Jesus é algo importantíssimo para a fé cristã. E aí é lógico, o pessoal que crê que ele existiu, então ok, ele existiu. Mas o pessoal que diz que Jesus existiu, fala que ele ressuscitou. Então eles tentam buscar justificativas, como não dá para negar a existência, então eles tentam buscar justificativas para negar a ressurreição, para negar os milagres, para negar uma porção de coisas. Mas aqui a lição trata especificamente da ressurreição, né? Tentam arrumar justificativas para negar a ressurreição. E aí na lição a gente tem algumas dessas teorias, né? Antes da gente entrar nessas teorias, eu queria fazer só mais uma pergunta ainda nesse ponto, né, da questão da historicidade. Inclusive, eu li quando estava na faculdade, eu cheguei a ler um livro a respeito do Jesus histórico, né? Havia principalmente por conta do liberalismo teológico, ou até mesmo do iluminismo, houve uma busca em se comprovar, por meio meio científico mesmo, né, do estudo científico, a existência de Jesus, né? E aí essa ideia da busca do Jesus histórico, né? A questão é, como que a gente consegue harmonizar o Jesus histórico, esse que de fato existiu, com esse Jesus que é divino, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, antes da gente entrar na questão da ressurreição,
a respeito dessa ideia de Jesus 100% homem e Jesus 100% Deus? Olha, você comentou a princípio que na adolescência lá você conhecia pessoas que tinham dificuldade para conciliar essas duas coisas, né? Mas essa é uma questão, é uma dificuldade que até pessoas já de mais tempo na caminhada cristã têm, porque de fato nós temos essas duas verdades na Escritura Sagrada, né? Nós temos Jesus como homem, né? A Bíblia Sagrada diz que ele era perfeitamente homem, e a Bíblia Sagrada diz que ele era perfeitamente Deus. Tudo isso numa única pessoa. Então, como pode ser perfeitamente homem e perfeitamente Deus ao mesmo tempo, né? Porque aí quando você começa a pensar em algumas questões práticas, fica difícil, né? Como que ele pode ser perfeitamente homem, né, se um homem só pode estar em um lugar? Mas ele é perfeitamente Deus e Deus é atemporal. Deus, né? É atemporal, é onipresente. Então, o Jesus, ele... Na verdade, assim, muitos estudiosos não têm dificuldade em acreditar nisso. Ele é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. As dúvidas começam a surgir quando você começa a refletir sobre a relação entre as duas naturezas, né? Então, por exemplo, na cruz, quem morreu? Foi o homem ou foi... Sim, essa ou foi Deus? Questionamento antigo. Esse, né? Maria é mãe do homem, Jesus, ou Maria é mãe de Deus? Então, assim, tem várias questões, né, sobre a relação das naturezas que acaba trazendo dúvida. Mas, assim, a Bíblia Sagrada ela é clara, né? O Novo Testamento é claro nesse sentido, né? Jesus, ele existiu. Jesus é perfeitamente homem. Ele existiu e existiu como homem normal. Quem olhava para ele não via diferença nenhuma. Ele não era um humano diferente, levitando, né? Um humano que levitava. Não, ele era um ser humano. Né, que passava por ele, assim, né? Ia cumprimentar ele, passava. Né? É um humano como todos nós, que chorava, que tinha fome, né? Que se cansava, né? É um ser humano normal. E ao mesmo tempo é perfeitamente Deus também, né? Tem até gente que gosta de usar, e eu particularmente gosto mais de usar perfeitamente homem e perfeitamente Deus, até do que 100% homem, 100% Deus, 100% Deus. O pessoal fala que não fecha a conta, né? 100 mais 100 dá 200, né? Então, então 200%. 200%. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus, né? A Bíblia Sagrada é claro nesse sentido, mas esse é um mistério da teologia, a relação entre as duas naturezas de Cristo. Esse é um mistério que nós não temos todas as respostas para esse mistério. A mente humana não consegue encontrar. Né? Não consegue, fica no campo mesmo como uma trindade, do mistério, algumas coisas. Exatamente. Bom, falando então um pouquinho sobre essa questão das evidências da ressurreição, como está aqui no primeiro tópico da nossa lição, existe aqui pelo menos, eu contei aqui pelo menos 5 evidências aqui, né? 5 teorias aqui, né? A respeito 4 teorias a respeito da ressurreição de Jesus, né? E é interessante, assim, quando a gente estuda um pouquinho esses assuntos da ressurreição, você tem as teorias para a ressurreição e aí você tem outras teorias, que é a teoria dos locais, né? Onde foi o local, afinal de contas, né? Hoje tem pelo menos 2 locais possíveis, né? Onde Jesus tenha sido sepultado ali e onde ele ressuscitou, enfim. Mas falando um pouquinho sobre essa questão das teorias que surgiram com a intenção de desacreditar a informação da ressurreição de Jesus, então já vimos que Jesus foi um homem, que Jesus de fato existiu, é um personagem real. Mas agora nós vamos para esse segundo passo aqui. Ó. Se ele é um homem e ele existiu, e o Evangelho está dizendo que ele morreu e ressuscitou, como se deu isso? Né? Então aqui nós temos pelo menos essas 4 teorias aqui para a não ressurreição, né? Para explicar a ressurreição como não sendo uma ressurreição. Então, poderia falar um pouquinho sobre elas aqui para a gente? Vamos lá. Sim, vamos falar então das teorias. Antes disso, né? Só eu levantei algumas perguntas sobre a relação entre as duas naturezas. Sim. E a gente, obviamente, não vai entrar nessa discussão para responder isso, porque seria um programa só para conversar sobre isso. Se você quiser saber mais sobre isso, se matricula no curso de Teologia do Setup, né? Setup é bom. E aí vai conversar sobre essas questões. Uma disciplina chamada Cristologia, que é bênção. É isso aí. Bênção. Mas vamos lá, sobre as teorias. Então, assim, o pessoal não tem dificuldade para crer que Jesus existiu. Ok, se ele existiu, os seguidores dele falam que ele ressuscitou. Como explicar isso? Então,
como geralmente quem faz essas explicações são pessoas que não acreditam na divindade de Cristo, né? Eles só acreditam no Jesus histórico, não no Cristo da fé, né? Não tem fé no Senhor Jesus. Então, uma das teorias é a teoria da alucinação. Então, eles dizem o seguinte, né, os defensores dessa teoria, que os discípulos tiveram uma alucinação do Jesus ressurreto. Não é que ele ressuscitou. Na verdade, eles tiveram uma alucinação. O problema dessa teoria aqui é que é estranho defender uma alucinação coletiva, né? Então, coletiva, não foi nem um surto, né? Quantas pessoas, para essa teoria ser verdade, quantas pessoas não deveriam ter tido essa alucinação, né, ao mesmo tempo? Então, é muito estranho, né? Porque o Novo Testamento fala que várias pessoas viram Cristo ressurreto, não foram apenas os 12, não foram apenas os discípulos, né? Então, assim, é uma teoria estranha essa teoria da alucinação. A teoria do túmulo errado, ela também é uma teoria que existe, né? É absurdo pensar nisso, né? Mas algumas pessoas utilizam esse argumento, né, para negar a ressurreição, que os discípulos, eles acreditaram que Jesus ressuscitou porque eles foram no túmulo errado. E aí, óbvio, chegaram no túmulo errado, não era o túmulo... Não tem ninguém lá. Não era o túmulo que Jesus foi colocado, então não tem ninguém lá. E aí eles começaram a proclamar que Cristo ressuscitou. Então, assim, é absurdo essa teoria, né? Assim, é nitidamente um esforço de quem está tentando negar a ressurreição, criar uma teoria tão fantasiosa como essa. E assim, tanto essa como a primeira da alucinação, pensa assim, você que está acompanhando a gente, da perspectiva daqueles que não criam em Jesus, dos inimigos de Jesus, que tinham muito, né? Inclusive ele foi morto exatamente por conta disso. Tinha muita gente que era contrária a Cristo. Então, para eles, seria um prato e tanto, né, desmentir essa informação, né? Ir lá, pegar o corpo, então, no túmulo correto e mostrar que o corpo aqui, ó, então, o que eles estão proclamando aí é uma tremenda mentira. Então, seria um golpe tanto no cristianismo, inclusive, né? Se eles fizessem uma ação como essa. Mas isso não acontece, né? E é interessante porque, assim, faz me lembrar de um episódio aí do Brasil, numa das Copas aí, que conta-se a história, né, de onde surgiu essa expressão que o técnico lá chegou lá e, ó, botou um quadro, ó, nós vamos fazer isso, ó, passa para a bola para o outro, tá lá, é gol. Aí diz que um matuto lá levantou a mão e falou assim, o senhor já combinou com os russos? Era um jogo contra a Rússia, né? O senhor já combinou com os russos? Porque assim, nessa teoria tá perfeito. Só tem um detalhe, do outro lado tem alguém também. Já combinou a versão da história com ele? Que é mais ou menos isso, né? Você conta essa história, ok, mas combinou com todas as pessoas que visualizaram aquilo, que presenciaram aquilo, inclusive as autoridades que tinham o endereço certo. É, né? Isso aí. Combinou com os russos, né? Bom, a gente tem também a teoria do desmaio, que é uma teoria absurda também, né? Que os defensores dela vão dizer que, na verdade, Jesus não morreu, ele só desfaleceu. Então, ele não chegou a morrer, né? E aí é óbvio, por isso que depois todo mundo achou que ele tinha morrido, mas como ele não tinha morrido, aí depois ele só se levantou, né, do seu desfalecimento. É estranho isso porque os próprios soldados fizeram questão de verificar, né, de acordo com a Escritura, a morte de Jesus e atestar a morte de Jesus, né, enfiando a espada lá do lado, saindo sangue e água. Então, é muito difícil, né, exatamente por esse fato de ter saído sangue e água do lado de Jesus, ele não ter morrido, né? Então, para os médicos, isso é um sinal claro, né? Os médicos concordam com esse fato de que esse é um sinal certo da morte do Senhor Jesus, né? Então, a teoria do desmaio é estranha também. E, por fim, a gente tem a teoria do roubo, né? do corpo de Jesus, né? Que alguns vão dizer que o corpo do Senhor Jesus foi roubado, né? Essa teoria chega a ser cômica, né? Porque, assim, como é que os discípulos roubariam o corpo de Jesus? Os guardas seriam todos que... Tinha soldados na porta. Soldados na porta, aquela pedra. Eram pesadíssimas, né? Então, assim, os guardas todos tinham que ter dormido, né? E você rolar uma pedra daquele tamanho sem fazer nenhum pio, né? Nenhum barulho. É né? muito estranha essa teoria. Então, assim, fica claro por todas as teorias que existem que, assim, é um esforço gigantesco para tentar negar o óbvio, né? Para tentar negar... Acaba se tendo necessidade de mais fé para crer nessas histórias do que, de fato, exatamente, é isso aí. Realmente aconteceu. É isso aí. Você tem que ter muito mais fé para crer em algumas dessas histórias aqui do que para crer que Jesus ressuscitou.
O que prova, meus irmãos e minhas irmãs, o que prova que essa tentativa de desqualificar Jesus, essa tentativa de desqualificar o cristianismo, ela acontece através de mentes bastante criativas, de fato, bastante criativas, na tentativa de provar o óbvio, né? De provar aquilo que aparentemente, quando nós olhamos para a própria história, é óbvio que de fato Cristo existiu e que cumpriu a sua missão aqui entre nós, né? Agora, existem então pelo menos mais 5 evidências que comprovam essa ressurreição. Então nós vimos 4 teorias da não ressurreição, né? Ou na tentativa, e uma coisa que eu achei interessante, quando estudo um pouquinho sobre isso, é o fato assim, ninguém nega a ressurreição, tenta explicar o que foi, né? Então foi uma história que contaram e tal, porque seria melhor dizer assim, não, ninguém ressuscita, isso aqui é uma conversa fiada, nunca aconteceu isso, né? Só que não, se admite que houve uma ressurreição de fato, assim, ainda que ela seja simbólica, seja isso, seja aquilo, mas admitiu, né? Agora, essas fortes evidências que existem da ressurreição, que comprovam a ressurreição de Jesus, quais são elas? Então, olhando os relatos do Novo Testamento, nós temos fortes indícios, né, pela maneira como os textos foram construídos, de que a história da ressurreição é verdadeira. Porque se fosse uma história fabricada, né, se os autores dos evangelhos quisessem apenas fabricar uma história para que as pessoas acreditassem e não fosse verdadeira, é possível que eles teriam pensado melhor em alguns detalhes dessa história. Por exemplo, de acordo com o Novo Testamento, quem são as primeiras testemunhas da ressurreição? As mulheres, né? Mulheres. Então, por que inventar uma história e colocar mulheres como sendo as primeiras agentes, né, as primeiras testemunhas da ressurreição, sendo que, na época, o testemunho de uma mulher não valia absolutamente nem entre nada. Judeus, nem entre romanos, né? E não valia nada o peso da palavra de uma mulher, né? Não era nem válido num tribunal. Então, as mulheres são as testemunhas da ressurreição, e ainda, dentre essas mulheres, uma que tinha sido possessa por um espírito maligno, né? Então, é estranho pensar numa história sendo inventada assim. Uma outra coisa, por que é que eles foram deixar o corpo de Jesus na sepultura de uma autoridade judaica, José de Arimateia? Por que colocar, né, se é uma história inventada, por que usar o nome de uma autoridade judaica? Por que envolver o nome de alguém que facilmente poderia ser não só comprovado, ou que poderia se levantar e dizer assim, não, eu não tive nada a ver com isso aí, né? É isso aí, exatamente. Então, você tem alguns detalhes nos evangelhos que mostram pra gente que, assim, parece tratar-se de uma história verdadeira. Ninguém está tentando inventar nada, eles estão contando os fatos como eram, porque tem muita coisa nessas histórias aqui que, se é uma história fabricada, inventada, os detalhes poderiam ter sido melhor pensados, né? O próprio estilo de Messias, né, do Senhor Jesus, não é o Messias que os judeus esperavam. Né? E não tem nada fantasiado nessa história. O Jesus que é relatado é o Jesus do jeito que ele foi mesmo contrariando todas as expectativas. Eles poderiam ter modelado um Messias, se é uma história inventada, modelado um Messias que agradasse, né, o povo, as autoridades judaicas, enfim. Tem um detalhe aí, pastor Leandro, eu estava até dando aula semana passada e eu fiz essa referência, né? Quando essa tentativa de desacreditar, ela acaba esbarrando num fato interessante, que é o seguinte: a não dúvida de que cristãos morreram na história. Então veja, inventamos uma história no qual nós morremos por ela, e ela não é real, ela é uma fantasia. Então nós contamos uma historinha e o cara tá botando a espada na nossa cabeça, tá botando um revólver na cabeça, dizendo assim, você nega ou morre. Meu irmão, se eu estou inventando uma história, por que eu sustentar isso e perder minha vida? Né? Perder a vida por causa de uma mentira? Dificilmente isso aconteceria. É um negócio estranho. É, né? Muito estranho. Bom, uma outra evidência, uma outra evidência de que o relato dos evangelhos são historicamente confiáveis é que nós temos nos evangelhos o que a gente chama de aparentes divergências. Não são divergências de fato. Quando a gente vai estudar essas aparentes divergências, a gente acaba descobrindo que
Para todas elas tem uma explicação, né? Só para dar um exemplo aqui do que nós estamos chamando de aparentes divergências, né? Então, no Evangelho você tem Jesus saindo de Jericó e curando um cego. No outro Evangelho você tem Jesus entrando em Jericó e curando dois cegos, né? Então essa é uma aparente divergência, né? Um Evangelho fala que Jesus proclamou o sermão da montanha, né, de cima da montanha, ele subiu e aí proclamou. O outro fala que ele desceu e proclamou. Então, são aparentes divergências. Ora, se os relatos dos evangelhos fossem fabricados, se fossem histórias inventadas, se não fosse real, né, o que estava sendo escrito, poderia muito bem ter havido um conluio entre os autores, né, uma revisão entre todo o material, para que todos eles ficassem absolutamente igualzinhos, sem nenhuma aparente divergência, né? Então, até essas aparentes divergências, elas reforçam a veracidade e a confiabilidade dos evangelhos e daquilo que está descrito nos evangelhos. Inclusive, só um parêntese, né? Nossos alunos aí, alunos do CETAP, nossa última disciplina foi Introdução ao Novo Testamento, e eles estão aí fresquinho na cabeça sobre os evangelhos sinóticos, né? Que é justamente essa ideia, né? Isso que o pastor Eleito colocou aqui é chamado de problema sinótico, né? Se você quer saber um pouquinho mais, o CETAP está aí para te ajudar a entender. Se não, você procura um aluno do CETAP, porque ele estudou isso, ele sabe disso aí também, né? Fecha o parênteses aqui. Bom, a terceira evidência é a própria transformação dos discípulos, né? Nós temos nos evangelhos discípulos medrosos, né? Discípulos que estão se escondendo com medo dos judeus, e aí do nada esse pessoal ganha uma coragem gigantesca, né? De sair pelo mundo, você comentou há pouco aqui, de entregar a vida por conta do Senhor Jesus. Então não tem outra explicação a não ser que esses caras realmente testemunharam a ressurreição, que eles viram Cristo ressurreto. Então essa é mais uma... Foi algo sobre-humano que eles experimentaram. É mais uma forte evidência de que Cristo realmente ressuscitou, né? A quarta evidência são as próprias testemunhas oculares, né? Quanta gente viu Jesus ressurreto? Você falou aqui há pouco... Você falou há pouco aqui dos teólogos liberais, né? O pessoal que estuda lá sobre o Jesus histórico, né? Um dos teólogos liberais, o Rudolf Bultmann, ele tem uma teoria chamada de... Ele diz que nós temos que desmitologizar os evangelhos, né? Então, tirar todo o mito. Então, qualquer tipo de história sobrenatural é um mito, né? Você arranca fora porque não aconteceu. Você tem que conseguir encontrar o Jesus da fé por trás de todas essas histórias, todos esses mitos presentes Jesus ali por trás do mito, né? Nos evangelhos. E aí ele conclui dizendo que as histórias dos evangelhos elas não passam de mitos, são fabricadas. O problema é o seguinte, o grande número de testemunhas oculares que presenciaram todas essas histórias. É o que você comentou antes, né? Não combinaram com os russos isso, né? Porque o pessoal que escreve isso, parece que eles partem do pressuposto, né, que os testemunhas oculares foram todas raptadas para outro planeta, desapareceram, não tem ninguém para confirmar. Então, assim, eu posso inventar qualquer história que o pessoal vai aceitar de boa porque não tem ninguém para me contrapor. E um número enorme de testemunhas oculares que presenciaram todas as histórias. E lembrando que os evangelhos começam a ser escritos ali, coisa de 20 e poucos anos depois do episódio. É isso aí. Então, veja, nós não estamos falando de 50, 100, 200, 1000 anos. O cara não foi há 1000 anos atrás que o cara começou a escrever. Não, quando Lucas, por exemplo, fala que ele pesquisou e que ele ouviu as testemunhas, ele está 20, 30 anos depois do fato ocorrido, né? É isso aí. As testemunhas oculares ainda estão vivas. E qualquer uma delas pode desmentir caso as histórias de fato não tenham acontecido como estão registradas lá, né? Sim. E por fim, uma última evidência são os próprios testemunhos extrabíblicos, né? Nós comentamos aqui a princípio, né, do próprio Flávio Joséfo, né, que é um historiador, né, que escreveu ali no primeiro século e que fala sobre o Senhor Jesus Cristo. Ele não tem nenhum compromisso com a fé cristã e ainda assim narra lá sobre a vida de Cristo. O próprio historiador romano, Tácito, também escreve sobre Cristo, diz que ele morreu sob Pôncio Pilatos, e alguns outros que... O Flávio Joséfo, inclusive, é interessante, que ele diz assim, retratando o tempo, ele fala, houve naquele tempo um homem, né,
Aí ele faz um parêntese assim, se é que pode ser chamado de homem aquilo que ele fazia. Uhum. Então, assim, ele não pormenoriza, né, os fatos de Jesus, mas ele faz um comentário interessante. Ele diz, olha, tinha um homem fazendo uns negócios diferentes lá. Chamavam ele lá e tal. Só que, assim, o que ele fazia, será que um homem fazia, né? Uhum. Então, é um testemunho muito legal, porque, além de tudo, ele é judeu. E até onde se sabe, tem algumas teorias de que Flávio José, de fato, tenha traído o judaísmo, né, e tenha passado o resto da sua vida sendo sustentado por Roma, né, e etc. Só que ele era um judeu, até onde se sabe, um judeu de uma certa ortodoxia, né? Talvez ali daquele pessoal de Qumran ali e tal. Então, assim, não só é um judeu, como nós não estamos falando de um judeu messiânico ou de um judeu que foi convertido. Não, ele está falando de um judeu que não tinha nenhum compromisso com o cristianismo, né? É isso aí. Então nós temos essas evidências, né? Esses testemunhos, como do Flávio José e de outros, que reforçam aí a ideia de que Cristo existiu, né? como ser humano. Bom, como a gente falou no começo, né, a figura de Jesus ela é fascinante. Eu, particularmente, pastor Eleuto, eu tenho muita dificuldade com esses negócios de Jesus, o maior psicólogo que existiu, Jesus, o administrador, Jesus, o exemplo máximo de liderança. Porque todas essas ideias buscam em Jesus uma personagem mesmo, né, um ícone, como é o Gandhi, como é alguns desses outros mais contemporâneos nossos, né? Martin Luther King, enfim. Só que a grande questão é que a obra de Jesus se consuma para muito além do fato de Jesus ser líder, ou se Jesus ser um grande psicólogo, ou ser um grande médico e etc. Né? Qual é a confirmação que a gente tem de que Jesus não é apenas isso, que a maioria das pessoas... Porque assim, pastor Eleuto, ninguém tem dificuldade de aceitar Jesus como o maior de todos os psicólogos. Às vezes você pega o metrô, assim, você vê, sempre tem alguém com um livrinho assim, né? Maior psicólogo, o maior executivo, Jesus, o maior investidor. Jesus, ele encaixa em tudo, né? Dentro dessa nossa sociedade, Jesus se encaixa em tudo. Mas como você disse no começo, tem uma questão do relacionamento com Jesus. E só se relaciona com Jesus, primeiro, quem teve o Jesus revelado pela Escritura, e segundo, aquele que de fato crê que essa obra que Jesus realizou, ela vem sobre a sua vida, né? Então, quais são as confirmações, as evidências que nós temos na Escritura de que Jesus era mais do que uma personagem, de que Jesus era mais do que um grande mestre, que Jesus era mais do que um grande líder, e etc. E de fato Jesus era Deus? Bom, você comentando aí, eu lembrei de um livro que eu vi certa vez, o pessoal falando de gestão de negócios, né, segundo Jesus. É tudo, o pessoal encontra mesmo essa exemplificação de Cristo para todas as áreas e todas as coisas, né? A gente só tem que tomar cuidado mesmo com essas publicações, né, e questões desse tipo, porque de acordo com a Escritura Sagrada, Jesus ele é muito mais do que um grande exemplo para a gente em determinada área. Ele não veio para ser um grande exemplo, apenas para ser um grande exemplo de como ser um psicólogo, de como ser um pai, de como ser um gestor de uma empresa, né? Enfim, de acordo com a Bíblia Sagrada, é muito claro, ele veio para morrer por nós. Ele veio para morrer por nós. Ele veio para ser nosso Senhor e Salvador, né? Então a Bíblia Sagrada deixa de maneira muito clara. E olhando aqui para o testemunho do Antigo Testamento e até para o testemunho do Novo Testamento, nós temos inúmeras predições do Antigo Testamento a respeito de alguém que viria para libertar o povo. Então, é a figura que a gente tem no Antigo Testamento do Messias, né? Quem é o Messias? O Messias é o ungido, né? É o rei, né? Eu acho que isso liga muito a ideia de Jesus com o próprio reino de Deus, né? Porque às vezes o pessoal não faz essa relação, né? Mas quando a gente fala de Messias, nós estamos simplesmente usando uma palavra quase que uma palavra da língua hebraica mesmo, que o significado dela é ungido.
Mas por que Jesus é chamado de Messias ou ungido? Quem era o ungido do Antigo Testamento? Né? É por conta de uma promessa. Quando a promessa surge lá, a promessa tem a ver com a monarquia, tem a ver com Deus prometendo para Davi alguém da linhagem dele que o reino duraria eternamente. Então o que eles estão esperando chegar, de verdade assim, é o rei. Eles estão esperando chegar o rei que vai libertá-los, né? O rei que vai inaugurar um novo tempo de paz na história do povo, na história da humanidade. É isso que eles estão esperando. E todas essas promessas que o Antigo Testamento faz a respeito desse rei, desse ungido, todas elas se cumprem em Jesus de Nazaré. Jesus é esse ungido. Então, segundo as predições, esse Messias deveria nascer de uma virgem, deveria nascer em Belém, João Batista viria à sua frente, né? Teria alguém que iria diante dele proclamando e abrindo o caminho. Então, essa pessoa depois no Novo Testamento se confirmou que é João Batista. Ele entraria em Jerusalém, a multidão gritaria Hosana, seria traído, transpassado, enfim. A lição bíblica traz aqui várias questões ligadas ao Messias e o cumprimento delas no Novo Testamento. Todas elas se cumprem em Jesus Cristo, provando que Ele é de fato esse libertador, esse rei há tanto esperado. Então Jesus é de fato o Messias, né? Jesus de fato é esse libertador que o povo esperava, né? Nós até comentamos aqui antes, né, que ele não é o Messias, veio um Messias contra as expectativas dos judeus, né? Porque os judeus esperavam já um Messias que viria para libertá-los do poder do Império Romano. Um cara forte, com espada na mão, né? Com uma nobreza por detrás, né? Exatamente, que já ia fazer os romanos comer poeira e a nação de Israel já ia ser colocada de novo sob os holofotes, enfim. Mas não é esse Messias. Os próprios discípulos de Jesus demoraram muito para conseguir entender essa imagem, porque eles ainda achavam que Jesus estava meio que dando uma disfarçada ali, mas que uma hora ele ia surgir com a espada, com uma armadura, né? Tanto Exatamente. que Tiago e João pedem local, pedem espaço, né? O seu reino, eu sei que o senhor está escondendo aí do pessoal, mas quando chegar aquela hora lá, o senhor dá um cargo pra gente, né? Era mais ou menos isso, uma direita e uma esquerda. Uma direita e esquerda. É isso aí. Até mesmo depois da ressurreição, né? Ali em Atos capítulo 1, Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Exatamente, eles estão pensando nisso. Já ressuscitou, já passou 40 dias com eles, e eles ainda estão com dúvida, parece que eles ainda estão com uma percepção tanto quanto equivocada a respeito do reino de Deus. Então, todas essas promessas que o Antigo Testamento fez, elas vão se cumprir integralmente, plenamente. A grande questão é que elas não vão se cumprir no tempo em que as pessoas imaginavam que elas se cumpririam. Então Jesus veio, ele inaugura esse novo tempo, ele inaugura essa nova era, né, na história da salvação. Então o reino de Deus chega como nunca antes. Então isso é inaugurado em Jesus, e agora nós estamos vivendo aqui esse período chamado de últimos dias, né, onde o reino de Deus já foi inaugurado e onde Cristo vem aqui depois segunda vez para colocar um ponto final em tudo. Então Jesus é essa pessoa, né? Esse libertador há tanto esperado, e isso fica muito claro, inclusive aqui no próprio Novo Testamento, né? Tem um texto, né, nos Evangelhos, acho que é Mateus capítulo 11, é que o próprio João Batista tem um momento lá do ministério dele, que até ele mesmo duvida, né? Sim, e ele manda os discípulos dele lá perguntar para Jesus. Eu estava pensando nesse texto aqui, inclusive, né? É você mesmo? Ou aguardamos outro ainda, né? E aí Jesus fala para o pessoal, vai lá e conta para João que os cegos veem, né, que os surdos estão ouvindo. Aí ele remonta a profecia, né? Aos pobres é anunciado o reino de Deus. Né? Para quem não tem um pouquinho dessa percepção das profecias do AT, puxa, mas por que Jesus está dizendo isso, né? Mas é só olhar lá, você volta para Isaías 35. Ele está citando São lá todas as coisas que o Messias faria. Então, quando o pessoal chega, João, ele mandou dizer isso e isso. E engraçado assim, ele não diz que é. Uhum. Ele não diz, ele devolveu com um outro enigma, né? Uhum. Vai lá e diz para ele isso. Eu não vou dizer se sou ou não sou. Uhum. Mas é interessante que quando eles voltam, eles contam para João fala, pode segui-lo. Uhum. A partir de hoje, o meu ministério com vocês encerra aqui, porque a partir de hoje é com ele. É isso aí.
Então, nós temos essa ideia de Cristo como Messias, e aí é óbvio, o Novo Testamento vai dizer que ele é muito mais do que Messias, né? Muito mais do que Messias. Nós temos no Novo Testamento a própria divindade de Cristo apresentada. Esse Messias, ele não é simplesmente um homem muito poderoso, um guerreiro, ele é o próprio Deus, né? Isso que é fantástico, né? E o Novo Testamento deixa isso de maneira muito clara também, né? Jesus é Deus. Como que a gente vê isso no Novo Testamento? Então, a gente encontra no Novo Testamento, começando do próprio Senhor Jesus mesmo, né? Tem muita gente que pergunta assim, será que Jesus tinha percepção de que ele era Deus? Uma né? pergunta comum. Ele tinha percepção, porque de fato nós não temos nenhuma afirmação de Cristo do tipo, eu sou Deus. Ele não fez essa afirmação, né? Mas ele fez coisas que alguém que não se considerasse perfeitamente Deus não faria. Por exemplo, perdoar pecados. Quem perdoa pecados se não um que é Deus? Sim, inclusive isso gerou conflitos assim, irremediáveis, né? Entre Jesus e as lideranças da época, né? Quando ele perdoa o pecado, o religioso, opa, peraí, como assim? Perdoar não pode, né? Você está achando que você é Deus? Inclusive, foram todas essas ações de Jesus que levaram a liderança judaica a lutar para que Jesus fosse morto, né? Por quê? Qual que é a grande acusação deles? Ele blasfema. Ele reivindica para si a divindade. Ele reivindica para si a divindade. Aí você pergunta, mas peraí, mas Jesus não disse nenhuma vez, eu sou Deus. E como que os caras estão acusando ele de reivindicar a divindade? Porque tudo que Jesus fazia... Eles estão interpretando isso. Eles estão interpretando. Opa, não, esse cara, pelo menos nisso eles estavam espertos. Eles conseguiram, opa, esse cara, ele está... E tem um detalhe interessante que assim, mesmo os judeus daquela época, não era incomum ver milagres. Assim, você observa que eles se espantam com um maior grau com alguns milagres, mas não são todos os milagres, inclusive até mesmo milagres que envolvem ressurreição, por exemplo, isso não causa um grande frenesi entre eles, né? Mas alguns milagres eram prerrogativas exclusivas do Messias, né? Então, por exemplo, quando ele cura um leproso, o pessoal fala, opa. Não, por quê? Porque na teologia deles, na hermenêutica deles, só quem cura um leproso, porque a lepra era uma doença para a morte, só quem cura um leproso é o próprio Deus, né? Aquele outro episódio, por exemplo, da cura de um cego de nascença. Não, ele nasceu cego porque Deus castigou ele. Então quem tira o castigo? Só Deus pode tirar o castigo. E você observa, né, o João deixa isso muito claro, né, o Evangelho de João deixa isso muito claro, que esses milagres que Jesus realiza mesmo como um recado. Tá vendo aqui? E nesse episódio mesmo do perdão dos pecados, tem duas coisas envolvidas. O cara é doente. E aí Jesus pergunta, né? O que vocês acham que é mais difícil para fazer? Dizer a esse paralítico, levante e anda, ou curados estão os seus pecados. Né? Então veja, eles eu não tenho problema com a cura que Jesus está realizando. Eu tenho problema com o seguinte: Jesus está dizendo que perdoa pecado, e isso só Deus pode fazer. E isso prova que Jesus tinha plena consciência de quem ele era e qual era a missão dele. Tinha plena consciência da sua divindade, né? O próprio Jesus se referiu a si mesmo como eu sou, uma expressão assim muito emblemática para o povo judeu, né? Que remete ao Êxodo, que remete lá aos episódios Moisés, né? Da libertação, né? Aqueles episódios com Moisés. O judeu não usava essa expressão. Né? O judeu não usava. De jeito nenhum. E Jesus usou. Então, assim, Jesus tem essa consciência de que ele é divino. Aí, aqueles que andavam com Jesus, eles também tiveram essa percepção? Todos. Você pega as cartas paulinas. Um dos títulos que Paulo mais dá para Cristo é Deus. O tempo todo, Paulo chama Jesus de Deus, né? Grande Deus. Você pega as cartas de Pedro, dos títulos que Pedro mais dá a Cristo é Deus. Tem até aqui 2 Pedro 1:1. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus, escrevo essa carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Então você tem no Novo Testamento vários textos em que os apóstolos eles têm essa consciência de que Cristo é Deus. E no próprio, talvez para mim assim, um dos mais emblemáticos, né? É o João capítulo 20, o próprio Tomé
dizendo para Cristo, né? Senhor meu E Deus meu. e Deus meu. Né? Então, o próprio Tomé reconhecendo a divindade de Cristo. A gente tem o Apocalipse, né? Você chega lá no livro do Apocalipse, Cristo apresentado com a mesma majestade daquele que está sentado no trono. Eu até acho curioso como que alguém pode ler Apocalipse 4 e 5 e ter qualquer dúvida de que aquele que é apresentado no capítulo 5 é alguma coisa menos do que o que está narrado no capítulo 4, né? Porque tamanha majestade de ambos, né? Tamanha majestade do que está sentado no trono, depois do Cordeiro, e aí aquelas milhares e milhares de anjos, 24 anciãos, todos adoram o que está sentado no trono e adoram também ao Cordeiro. Então, assim, Jesus é apresentado como Deus em toda a Escritura Sagrada, né? Isso é um fato importantíssimo. Além de ser o nosso libertador, além de ser o nosso salvador, Ele é Deus. A Bíblia Sagrada é muito clara nesse sentido, né? Pastor Leuto, estamos chegando aqui no final do nosso estudo, caminhando aqui para o final. A gente começou aqui no nosso estudo lá atrás falando um pouquinho sobre essa ideia, né? Que as pessoas são de fato fascinadas por Jesus, mas elas tentam construir um Jesus a partir das suas próprias convicções, da sua própria visão de mundo e etc. Já que a gente viu aqui qual é esse fator histórico, né? Essa existência real, histórica de Jesus, e vimos sobre essa ressurreição de Jesus, que comprova que Jesus era muito mais do que um homem, Jesus era muito mais do que um líder, do que um rabino ou coisa do tipo. Como que essa informação ela pode se relacionar com a vida do irmão, da irmã, ou de uma pessoa que ainda não se rendeu à fé cristã, mas está assistindo esse nosso programa? Como que essa ressurreição e como que essa divindade de Jesus ela pode refletir na vida de uma pessoa? Bom, eu acho que o grande desafio que a lição traz para a gente, né, traz para todos aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, é o desafio de a gente viver essa realidade da crença na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus existiu, isso é um fato, né? Jesus existiu, Jesus esteve entre nós e a Escritura Sagrada diz que Ele é Deus. E esse Jesus que existiu, esteve entre nós e, como nós falamos aqui, transformou a vida dos discípulos, virou de cabeça para baixo a vida daquela primeira geração, né, que sai pelo mundo inteiro espalhando essa fé que chega até nós hoje. Essa fé que chega até o nosso tempo e a igreja do nosso tempo. Esse mesmo Cristo continua transformando vidas, continua redimindo vidas, continua podendo mudar realidades. E a fé nesse Cristo que está vivo, né? Nós acreditamos na realidade da ressurreição. A fé nesse Cristo que está vivo, ela pode de fato transformar e dar novo sentido, novo rumo para a nossa vida. Então, um dos grandes desafios que a gente tem à luz dessa lição aqui é viver mesmo a vida ao lado de Cristo. É extraordinário falar de Jesus. Jesus está no centro da nossa fé. É um negócio assim, é um negócio glorioso, extraordinário demais. Falar a respeito daquele que é o centro da nossa fé. Eu sempre fico muito preocupado, pastor Samuel, quando a gente se depara com igrejas que parece que perderam esse encanto por Cristo, esse alumbramento, né? esse deslumbre com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Igrejas que parece que não tem importância, né, falar sobre Jesus, né? Deixaram de pregar sobre Cristo. Cristo sumiu dos púlpitos, Cristo sumiu das canções, né? Cristo sumiu da vida, né? Sumiu de uma porção de lugares, né? Tem tantos outros temas mais legais, né, para se falar. Pastor Eleuto, desculpa te interromper, é que quando Cristo é tirado, geralmente o homem é colocado num lugar. Exatamente. A maioria você falou de uma coisa, eu lembrei aqui agora da carta aos Colossenses, né? Uma igreja que está enfrentando um monte de problema. A carta de Corinto também, é uma igreja que está enfrentando um monte de problema, e aí você conta lá às vezes que o nome de Jesus é citado nessa carta. É impressionante o quanto que Paulo, ao tratar desses problemas, começa a falar de Jesus. Por quê? Porque exatamente quando as igrejas começam a se afastar muito de Jesus, do centro da fé cristã, elas vão acabar se envolvendo num monte de carnalidade, enfim, colocando o homem no centro. Então a gente tem um desafio à luz dessa lição aqui,
de viver com Jesus, de ter contato, comunhão com Jesus e defender sempre a mensagem da ressurreição, né, diante daqueles que questionam, né, porque essa lição de caráter apologético, essa pergunta foi colocada por isso, porque existem muitas pessoas nos ambientes universitários, né, muita gente assim intelectual que até crê que o homem histórico existiu, mas aí zoa da ressurreição e nega o fato de que ele é Deus, de que ele é Messias. Nós acreditamos nisso, né? Isso faz parte da nossa fé e é algo que a gente não abre mão. Amém, glória a Deus. Pode fazer uma oração para a gente encerrar esse nosso momento? Amém. Senhor, te agradecemos por esse período em que passamos aqui estudando a Tua Palavra. Obrigado por esse tempo, Deus, em que a gente esteve aqui com a Escritura Sagrada no centro dessa nossa conversa. E obrigado por podermos falar desse tema tão caro, especial, importante para nós, que é o Senhor Jesus Cristo. Com certeza, é mais do que um simples homem. Ele foi um homem, ele viveu aqui como homem, perfeitamente homem, veio para morrer por nós, mas é muito mais do que um simples homem. Ajuda-nos, Deus, a continuar a nossa caminhada, entendendo e valorizando cada vez mais a obra de Cristo, nos esforçando para viver para Cristo, nos espelhando cada dia mais em Cristo e tendo Cristo como centro determinante da nossa vida e da nossa fé. É a nossa oração, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Pastor Eleuto, Deus abençoe, valeu aí por mais essa participação. Para você, meu irmão, minha irmã, que acompanhou a gente até aqui, o nosso agradecimento. Eu queria dar uns últimos recados para você. Olha, o nosso curso de teologia, o curso livre de teologia do CETAP, está com inscrições abertas e você pode aí entrar lá em setap.org, portalsetap.org, e você clicando no banner, você tem lá todas as informações para você se inscrever no nosso curso de teologia. É um curso de seis semestres, melhor dizendo, em que você pode aprender estes e outros tantos assuntos a respeito da palavra de Deus. Lembrando sempre, né, pastor Eleuto, que nós, como instituição, né, o CETAP, enquanto um centro de estudos teológicos, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com a centralidade de Jesus Cristo na nossa teologia, e eu tenho certeza que pode contribuir muito com a sua vida, com o seu ministério e com a sua caminhada cristã. Que Jesus abençoe sua vida, que você possa ter um feliz sábado, uma feliz semana, e a gente se encontra na próxima semana com a graça de Deus. Inclusive, deixa eu só falar um negocinho antes. Eu aprendi isso há um tempo, a dizer Jesus te abençoe. Ao invés de dizer para as pessoas Deus te abençoe, dizer Jesus te abençoe. Hoje nós aprendemos que Jesus é Deus, que Jesus é uma divindade. E quando eu aprendi essa expressão, quem deu explicou da seguinte forma: existem vários deuses. Quando você diz Deus abençoe alguém, essa pessoa pode interpretar vários deuses para abençoar ela. Mas quando você diz Jesus te abençoe, só há um Cristo. E esse Cristo é Deus e nós cremos nele. E é ele que transformou, resgatou e está mudando vidas na história. E nós aguardamos o dia que ele voltará para buscar a sua igreja. Que Jesus te abençoe. Uma feliz semana. E nós nos vemos na próxima semana em nome de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor esteja com vocês. Este é o momento missionário da Junta de Missões, Encontros que Transformam. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35, a gente encontra o relato bíblico sobre 2 discípulos que seguiam para um povoado chamado Emaús, tristes, abatidos, desolados por causa da morte de Jesus. Percebam, o nosso Senhor havia sido crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. No entanto, para esses 2 discípulos que estavam no caminho, Jesus ainda estava no sepulcro. Lendo todo o trecho bíblico, a gente descobre que Jesus se aproxima e tenta interagir com eles. No entanto, por causa do estado de alma, da tristeza que havia lhes invadido o coração, por causa da visão embaçada espiritualmente falando, eles não percebem
que era Jesus que estava com eles. O nosso Senhor já havia ressuscitado, conforme as profecias. No entanto, estes homens não acreditavam ainda nisso. Veja o que diz a palavra de Deus. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele, Jesus, desapareceu. Depois de dar mais uma aula tremenda sobre as profecias bíblicas, falando amorosamente àqueles homens, no momento do jantar, Jesus ajusta o foco da visão destes homens e eles, maravilhados, reconheceram Jesus. O encontro com Cristo ressurreto no caminho de Emaús levou esses discípulos a serem renovados na fé e na esperança. Tiveram seus corações tocados e reavivados na presença de Jesus. Jesus fortalece o fraco, ele levanta o desfalecido, ele traz alegria ao triste, dá esperança ao desesperançado. Jesus realiza o impossível, faz milagres, transforma vidas e situações. Se reencontre com Jesus e renove o seu sagrado compromisso de viver em missão. Você ainda não se entregou a Cristo? Faça isso agora. Fale com o Senhor. Declare que Ele é o Salvador da humanidade. Tenha sua vida completamente transformada e venha a partir daí participar da equipe de Cristo Jesus. A propósito, participe com a Junta de Missões na proclamação do Evangelho da Salvação e da manutenção dos campos missionários no exterior. Faça a tua oferta. Na tela temos o QR Code, a conta da Junta de Missões para transferências e depósitos. Se por algum motivo você não pode fazer os depósitos via sistema, fale com os tesoureiros locais, tesoureiros da igreja local e participe também. Ajude-nos no cumprimento da missão de Cristo Jesus na terra. Ao orar por missões e pelos campos missionários, pelos pastores e famílias missionárias, apresente também os países e os cristãos perseguidos da janela 1040. Acompanhe nas lições bíblicas e venha participar conosco das intercessões. Que Jesus continue te abençoando com a sua maravilhosa paz.